Olá galera, tudo beleza? Então hoje, pessoal, vou fazer uma aula de reforço aqui para vocês que vocês tenham uma ferramenta de estudo para o simulado, tá? A gente vai ver aqui, basicamente, um dos filósofos mais importantes de um dos movimentos filosóficos do século XX chamado de fenomenologia, tá? Já vou explicar por que o nome fenomenologia, tá? E o Ponty, Merleau-Ponty, né, que é um filósofo francês, ele está inserido em um contexto histórico onde a filosofia ela precisou praticamente em todas as suas dimensões filosóficas, ela precisou se debruçar sobre a linguagem. Mais precisamente, não sobre a linguagem, mas sobre a construção da consciência por meio da linguagem. Por que isso? Dentro da história da filosofia, existiram algumas tentativas de estabelecer uma relação entre a consciência humana e a coisa. E a partir disso, se sistematizou um conceito que é o mais aceito na filosofia da linguagem, na lógica, que é a verdade por correspondência. Ou seja, quando o objeto externo se adequa à consciência ou quando a consciência se adequa ao objeto. Essa é a discussão. Tá? Então, a fenomenologia ela vai tentar analisar essa relação entre a coisa externa e a consciência. Tá? Mas por que eu falei que ele está num contexto aqui onde todos os filósofos se debruçavam sobre a linguagem? Porque antes dessas teorias do Merleau-Ponty, do Edmund Husserl, né, que é o responsável por influenciar o Merleau-Ponty, nós temos, antes disso aqui, um movimento que foi o atomismo lógico. Talvez vocês já tenham visto em algum momento, né, mas se vocês não viram, eu vou fazer um breve resumo. O atomismo lógico foi um movimento que surgiu na Áustria, tá? O Círculo de Viena. E dentre esses teóricos, nós tínhamos ali o Bertrand Russell, o Frege, o Carnap e o Wittgenstein. Então eles vão escrever um manifesto, chamado Manifesto do Círculo de Viena, onde eles vão propor isto aqui, né? Discutir a lógica da linguagem, qual é o peso lógico da linguagem e como a linguagem ela determina a nossa compreensão de verdade do mundo, tá? Entender a linguagem formal que restringe as impressões da linguagem, tá? Porque tem uma linguagem formal e tem uma linguagem coloquial. Então, como as estruturas de linguagem formal, sintaxe e semântica, determinam as impressões da linguagem coloquial, tá? Então, essa relação que depois o Wittgenstein vai chamar de jogo de linguagem. Ou seja, eu preciso de fato de uma estrutura rigorosa da linguagem, ou ela, sem uma estrutura rigorosa, ela consegue produzir um sentido compreensível do mundo. Essa é a discussão, tá? Então, eles vão ter como conceito basilar o atomismo lógico. O que é o atomismo lógico? No século XIX ficou muito famoso a insurgência ali da química, da biologia, tentando compreender a matéria na sua elementaridade, tá? O elemento fundamental da matéria, tá? Aquilo que determina a matéria enquanto tal, que é o átomo. Então eles vão pegar essa mesma percepção metodológica de entendimento da realidade e aplicar na linguagem. Portanto, qual seria o átomo da linguagem? Para eles, o átomo da linguagem é a estrutura lógica. Sem estrutura lógica, a linguagem não se sustenta. Sem sujeito, verbo e predicado e a relação propositiva da linguagem. Então, por exemplo, se eu falo todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, uma estrutura propositiva, silogística, onde você tem uma premissa maior que determina uma premissa menor, e dessa relação entre premissas estruturais eu vou tirar uma conclusão. Então eles vão pensar esta estrutura da linguagem, como ela pode ser reduzida inclusive a uma estrutura simbólica, né? Eu não preciso mais de nomes, eu preciso apenas de conexões propositivas, sujeito, verbo e predicado. Por isso que muitas vezes na matemática a linguagem ela é reduzida a símbolos. Por conta disso, para não ter um valor ambíguo, eu não posso colocar lá inteligente dentro de uma equação lógica, porque inteligente me traz uma impressão ambígua. O que é inteligente? Inteligente é ler muito, inteligente é saber muitas coisas? Não, então a lógica atômica ela vai se distanciar dessa ambiguidade originária da linguagem, tá? Isso é importante para a gente entender o Merleau-Ponty, essa ambiguidade da linguagem, porque
os atomistas lógicos, eles vão resolver a ambiguidade da linguagem de uma forma lógica, com estruturas lógicas. Já os fenomenólogos, né, a galera da fenomenologia, vão por um outro caminho, tá? É isso que a gente vai ver aqui. Mas essa discussão de que os limites do meu mundo representam os limites da minha linguagem, essa é uma frase do Wittgenstein, né? O que eu sei depende da linguagem. E também uma outra frase do Wittgenstein importante aqui, que todos os problemas filosóficos são problemas de linguagem. Ou seja, antes de eu entender o mundo como um problema em si, eu tenho que analisar a estrutura da linguagem, a estrutura propositiva que tenta explicar a realidade, beleza? Então este é um caminho, o atomismo lógico. Na fenomenologia, o objetivo aqui é tentar... Tô com um pouquinho de gripe aqui, pessoal, de resfriado, então não ligue, tá? É um estudo que fundamenta o conhecimento nos fenômenos da consciência, tá? Portanto, aqui, fenômeno é diferente de númeno. Quem criou essa palavra fenômeno foi o Kant. A gente vai falar um pouquinho do Kant, que é muito importante entender um pouco do Kant para entender o que esses caras estão falando. Foi o Kant que diferenciou fenômeno, uma coisa que eu posso acessar pela percepção, isso é a definição de fenômeno, algo que eu posso acessar pelo tato, paladar, olfato, audição e visão, né? Nossos 5 sentidos. Em relação a algo que eu não posso acessar pelos sentidos, que ele vai chamar de noumeno, né? Algo que é transcendental, que eu só posso acessar quando eu posso acessar pela razão, tá? Por construções lógicas. Então existe um mundo que eu acesso pela consciência perceptiva, os 5 sentidos, e um mundo que eu só vou conseguir acessar a partir de construções lógicas, tá? Então, aqui a discussão será que esses fenômenos, eles são de fato do mundo ou eles são uma construção da consciência? Será que aquilo que eu considero como externo à minha consciência é de fato o mundo ou é uma representação interna da minha consciência que simplesmente edita isso internamente e projeta dizendo que é o mundo? Inclusive a neurociência ela já cogita essa possibilidade de que a nossa consciência, o nosso cérebro, ele faça uma edição antes de nos dar uma imagem do mundo. Então eu capto o mundo, o cérebro faz uma edição dele e eu internalizo isso. Isso, na verdade, nós já conseguimos alguns indícios de que isso é verdade. Por quê? Porque nós não temos os sentidos tão aguçados como os de outros animais da natureza. Por exemplo, se eu tivesse a visão de uma águia, eu conseguiria captar o infravermelho. Então, a minha relação com o universo seria diferente, porque eu olharia para o céu escuro à noite e eu não viria o céu escuro à noite, eu viria a radiação das estrelas, porque eu teria a capacidade de ver o infravermelho. Então, eu veria o mundo de uma maneira diferente, só para vocês terem um exemplo disso aqui, né? Então, aqui, a grande questão é como entender que a matéria externa é inserida em seu campo de consciência, conferindo desse modo um fenômeno. Como é que acontece isso? Como é que a matéria externa ela chega à consciência, tá? Essa é a grande discussão. E obviamente que essa discussão ela se alastra para vários outros campos do conhecimento, sobretudo para a arte. Eu tinha um amigo na faculdade que ele estudava o Merleau-Ponty e ele era fotógrafo. Então ele queria entender como a construção da fotografia carregava características psicológicas, subjetivas, intersubjetivas. Esses conceitos nós vamos entender daqui a pouquinho, tá? Então aqui só para a gente entender um pouco o Kant ele entendeu que o conhecimento, por exemplo, a garrafa aqui, né? O conceito de garrafa, que está no mundo, depende da experiência, que ele vai chamar de experiência a posteriori, acontece com a empiria, com eu tendo contato na realidade. Porém, isso nunca seria possível se você já não tivesse inatamente com você um a priori, tá? Lembra que eu falei para vocês, acho, na aula sobre o Kant até, que ele vai conciliar aquele embate da epistemologia moderna, né? Como nós conhecemos a coisa? Se a coisa ela se constrói primeiro na consciência, depois vai para o mundo, ou eu acesso o mundo e o mundo me dá uma estrutura da coisa na consciência. Então eu acesso a primeira coisa, depois ela chega na minha consciência. Para o Kant, essa discussão ela na verdade, infrutífera, porque ele vai acabar com isso, vai dizer o seguinte: as duas coisas estão certas e as duas coisas estão erradas, tanto os empiristas quanto os racionalistas. Porque o mundo por si só não significa nada para a nossa consciência. Então eu preciso ter alguns aparatos internos para compreender o mundo externo. Quais são esses aparatos? O que ele vai chamar
de categorias a priori do intelecto, né? Ou formas puras da razão. Que ele vai dividir em dois grupos, da sensibilidade, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Da sensibilidade, são espaço e tempo. Então, nós nascemos com a relação de espaço e tempo, tá? E as categorias do entendimento, quantidade, qualidade, relação e modalidade. Quantidade, porque nós precisamos quantificar as coisas, precisamos qualificar as coisas, né? Qualidade. Fazemos relação com as coisas, diferenciamos, né? Estabelecemos uma relação de diferença e semelhança com as coisas e criamos modos de mundo, modalidades, criamos categorias. Então essas categorias, elas são internas, inatas, inerentes ao homem. Você pode dar outros nomes, você pode usar o idioma que você quiser, mas você já nasce com essa capacidade de diferenciar tempo, espaço. Por exemplo, uma criança, ela não vai sair engatinhando loucamente e bater a cabeça na parede, porque ela tem noção de espaço, né? Assim como ela tem noção de algumas emoções básicas, como repugnância, agressividade e medo. Se você colocar uma criança numa sala com uma cobra, ela vai sentir medo. Por quê? Ela não sabe que aquilo é uma ameaça, mas ela vai sentir medo. Se isso é uma informação genética, não sabemos, mas nós temos esse aparato interno. E é isso que o Kant está mostrando. Nós temos esses aparatos internos para compreender o mundo externo. Então, por exemplo, aqui embaixo, né? O conceito de garrafa forma-se com a parte a posteriori, com a experiência, mais a parte a priori, ou seja, as categorias do entendimento. Tá? Então, aqui, ó, lembrando que a priori vem da experiência, mas não depende dela. Portanto, as minhas categorias internas não dependem da experiência. Vamos supor que uma pessoa nasceu e ela foi colocada numa sala escura e viveu o resto da vida dela numa sala escura. Ela não vai ter experiência com o mundo, mas ela ainda vai ter essas categorias internas para ela conseguir sobreviver na sala escura, entende? Então, as categorias internas do intelecto, a priori, elas existem, assim como o mundo existe independente da gente. Só que quando você junta essas categorias do intelecto junto com o mundo, você tem o conhecimento, você tem a ideia de garrafa aqui no caso, né? Então, vamos lá para o Merleau-Ponty. Então, para ele, o logos é a estrutura do mundo. O que é o logos? O entendimento. A palavra logos significa razão, verbo, saber, conhecimento. Então, nossa capacidade de entender o mundo é o que dá estrutura ao mundo. Aquela frase antiga, né, dos filósofos antigos, né? O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o homem, no seu internamente, ele constrói a estrutura do mundo. É ele que determina o que o mundo é, tá? Pelo menos a compreensão que nós temos de mundo. Se eu conversar com vocês e perguntar o que vocês acham do mundo, vocês vão dar uma explicação que eu compreenda, porque é uma explicação próxima ao meu logos, à minha estrutura de pensamento, tá? Então, com isso, eu posso construir um mundo de possibilidades. Por isso, eu coloquei aqui a imagem do 5G, né, inteligência artificial, porque eu posso construir um mundo, inclusive, desconectado da sua natureza, porque o logos, ele desnaturaliza a natureza. Esse é o sentido da ciência. Saber é poder. Uma vez que eu entendo como o mundo funciona, eu posso manipulá-lo ao meu prazer, tá? Então, logos é a estrutura do mundo. Essa aqui é um axioma, é uma máxima que nós vamos utilizar para entender o pensamento dessa galera da fenomenologia. Então, eles entendem que, primeiro, a razão do mundo determina a estrutura do mundo, tá? Então, aqui, vamos pegar as principais ideias do Merleau-Ponty. Primeiro, ele vai dizer que a psicologia, eu escrevi errado aqui, tá? Mas a psicologia deixa de explicar peraí, deixa eu arrumar aqui, pessoal, que é mais fácil, né? Que eu vou mandar pra vocês isso aqui depois. Existe psicologia. Tá, pronto. Vou botar aqui. Então a psicologia deixa de explicar em que consiste a consciência e como ela se integra ao mundo, tá? Deixa eu salvar aqui. Como ela se integra ao mundo. Deixa o pessoal salvar. Desculpa, galera, que eu não vou editar isso aqui porque eu não tenho manha de editar, senão eu editava para vocês, tá? Então, a psicologia deixa de explicar em que consiste a consciência e como ela se integra ao mundo. A psicologia não explica como a consciência se conecta com o mundo. A psicologia explica as questões internas da própria psique, né? E como o ambiente afeta essa psique, é o psicossomático,
que é o que o Freud propôs. Mas ela não explica como é que nós construímos o mundo internamente, tá? Então ele vai dizer que nós temos uma esfera humana que é um tipo de intermundo, conceito do Merleau-Ponty aqui, ó, intermundo. O que é isso? É basicamente dizer que cada um de nós tem um universo interno, tá? Então ele vai pegar as ideias do Jung, né, da psicologia, e aqui na estrutura do comportamento, que é essa obra dele, ele vai diferenciar subjetividade de intersubjetividade e subjetividade. Então, o intermundo está aqui, ó, na intersubjetividade. O que é isso? Subjetividade é quando você tem uma experiência interna que você não consegue demonstrar para ninguém, ela é sua. Por exemplo, um sonho. Por mais que você tente explicar para uma pessoa o que aconteceu nesse sonho, você não vai conseguir. Ou por mais que você consiga explicar o trauma que você sentiu em uma experiência, você também não vai conseguir. Então ela é sua, ela é íntima, tá? Você não consegue transpor ela pedagogicamente para outras pessoas, porque mesmo com a linguagem propositiva disponível, você não conseguiria transpor essa experiência. A intersubjetividade é um outro nível disso, porém eu já consigo estabelecer uma conexão entre as pessoas, tá? Entre os grupos. Por exemplo, nós fazemos parte de uma intersubjetividade que é falar português. Então aqui intersubjetividade não é apenas a experiência intersubjetiva, mas o campo de sentido, aquilo que me permite compreensão com outras pessoas. Por isso que existem vários níveis de intersubjetividade. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quem que assistiu aí Game of Thrones, né? Alguns vão falar que sim, outros falam que não. Então, quem assistiu faz parte do grupo intersubjetivo das pessoas que sabem o que é o Game of Thrones, sabe do que se trata a história. Quem não assistiu não faz parte desse grupo, da mesma forma que outras pessoas vão interagir com o mundo e perceber que elas vão fazer parte de diferentes níveis de intersubjetividade. Tá? Então é isso, você estabelecer um campo de sentido, e isso vai ser muito importante para uma outra abordagem da filosofia da linguagem no século XX, que é entender a razão instrumental, ou seja, os instrumentos que eu utilizo para determinados espaços. Então, por exemplo, se eu chegar numa faculdade de matemática, eu não vou saber conversar, porque eu não sou instrumentalizado para aquele tipo de ciência, tá? Eu teria que me instrumentalizar naquele tipo de ciência para conseguir conversar com aquelas pessoas, tá? Então isso é uma razão instrumental. E tem a ação comunicativa, que é quando eu consigo me comunicar com qualquer pessoa, independente da intersubjetividade. Eu posso usar gestos, eu posso usar mímica. Então a ação comunicativa ela também é muito importante e ela cria um aspecto de linguagem também aqui, tá? E aqui, talvez eu fale com vocês no futuro, no outro cara chamado John Austin, que ele falou dos atos de fala, locucionário e locucionário per locucionário. Locucionário é quando eu enuncio a palavra. Então eu falo, hoje está nublado, enunciado, né? E locucionário é quando eu dou uma intenção à linguagem que não é apenas descritiva, mas também é de ação. Por exemplo, abra a porta. Então a linguagem ela tem um sentido de causar um efeito no mundo. E eu tenho um terceiro nível, que é o perlocucionário, vem de performance, que é quando eu posso subverter o sentido da linguagem. Então, por exemplo, quando um mafioso fala no filme, nossa, esses teus olhos são tão lindos, seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ele. Ele quer dizer aquilo que ele disse ou ele quer ameaçar de maneira velada, entende? Então eu posso subverter o sentido da linguagem. Então, a partir disso, o Merleau-Ponty tem um problema, porque se eu posso criar ambiguidades na linguagem, né, daí que é a questão da linguagem, como é que eu vou compreender a consciência amplamente? Então, aqui primeiro, vamos entender o que é linguagem para o Merleau-Ponty. A linguagem é o modo de ligação entre o mundo da percepção, o mundo humano e a função da cultura. Portanto, a linguagem ela tem aqui 3 níveis. O de construir uma percepção própria, subjetiva ou intersubjetiva, se interagir com o mundo humano e fazer a manutenção da cultura, né? Lembra que eu falei para vocês lá dos valores morais que são passados de geração para geração? Então, esses valores passados de geração para geração, eles dependem da manutenção dos termos, das palavras que são utilizadas, vinculadas naquela sociedade, beleza? Então, a linguagem ela permite uma má ambiguidade. O que é a má ambiguidade? Eu não consigo saber necessariamente se a linguagem ela explica alguma coisa ou ela desinforma a função do mundo. Então, por quê? Porque pressupõe, segundo o Merleau-Ponty, que a percepção, né, através da linguagem,
supõe um cogito tácito. O que é um cogito tácito? Uma dúvida. As pessoas elas se perguntam sobre isso, mas elas não se perguntam qual que é a função da linguagem e se o nome que eu estou utilizando para determinar uma coisa é de fato aquilo. Então, por exemplo, a linguagem ela cria subterfúgios muito complicados. Por exemplo, palavras como destino, sorte. Essas palavras elas não têm fundamento no mundo, mas elas existem no mundo para você descrever coisas. Ah, eu tive sorte. Então, quando eu não sei explicar como uma coisa aconteceu comigo, eu falo a palavra sorte. Então, a linguagem ela cria palavras que elas subvertem o sentido do mundo também. Daí, ele vai emprestar uma coisa do Edmund Husserl, que foi o tutor dele, né, que é o pai da fenomenologia, que é da epoqué, a suspensão do juízo. Então, quando eu vou analisar o mundo, eu devo considerar que o mundo ele é como é, eliminando os meus valores sobre ele. Então, eu devo olhar para o mundo como ele é, primeiramente. Essa é a função da filosofia. Entender o mundo como ele é e depois fazer intervenções nele. Não é o contrário. Fazer intervenções no mundo e depois entender como ele é. Porque você vai compreender o mundo que ele é deturpado, né? Então, primeiro eu entendo o mundo como ele é. Depois eu vou fazer intervenções sobre o mundo. Então, aqui eu tenho que fazer uma epoqué. Esse é um conceito grego lá do século I depois de Cristo, né? Do neoplatonismo, que é você suspender, vem do ceticismo isso, suspender o juízo para entender o mundo como ele é. Então, a gente não pode supor que existisse código tácito em todo mundo, que as pessoas elas questionam, será que eu estou vendo o mesmo verde que o outro? Né? Só usando a palavra verde para descrever isso? Será que eu estou usando a linguagem para criar um mundo que não condiz, não é verossímil, que não condiz com a realidade? Tá? Então, que a linguagem é uma idealidade de horizontes, deixa eu falar aqui, na diferenciação, que se exprime na diferenciação dos corpos. O que é isso? A linguagem ela me permite criar um horizonte que não está fundado na realidade. Por exemplo, eu posso criar conceitos como um estado melhor, um mundo melhor, né? Que não existem na vida, mas eu posso colocar como horizonte de ideias, né? Por isso aqui que ele fala uma idealidade de horizonte, conceito do Merleau-Ponty, né? Idealidade de horizonte é isso, eu posso através da linguagem, da perfectibilidade, pensar um mundo melhor ou pensar um mundo pior, né? Mesmo que ele não exista. Então a linguagem, ela me adianta possibilidades de mundo. Por isso idealidade do horizonte, a linguagem já tem esse poder. Então aqui a linguagem falada e a linguagem do falante, que é essa ideia da relação que existe entre o emissor, quem fala, e o receptor, quem recebe a linguagem. Se eu tenho uma compreensão do que eu falo, igual eu estou dizendo aqui para vocês, eu tenho uma compreensão disso do que eu falo, mas eu não tenho garantia nenhuma de que vocês vão compreender o que eu estou falando da mesma forma que eu compreendo. Por quê? Porque existe esse intermédio. E esse intermédio é o que ele vai chamar de má ambiguidade. Eu falo uma coisa para você, você compreende de uma outra forma. E vice-versa. Então, como é que nós vamos compreender o fenômeno nesse interim? Então, para compreender o que é o fenômeno para o Merleau-Ponty, é a construção dessa interação mediada pela linguagem. Então, o fenômeno, ele não é de fato um fenômeno, né? Raras as vezes em que nós vamos ter uma compreensão objetiva dos fenômenos. O Kant vai falar do sublime, né? Quando você se depara com uma coisa que é tão grandiosa que as pessoas elas têm o mesmo impacto sobre ela. O sublime, você se depara com as cataratas do Iguaçu, que ele é sublime. Te gera uma impressão que é quase universal, tá? A não ser que você tenha algum parafuso solto na cabeça e não sinta medo daquilo, tá? E que pode acontecer. Mas os fenômenos, então, eles se constituem a partir dessa relação entre linguagem falada, escrita, enunciada e o receptor, tá? Então, qual que é a conclusão que nós podemos chegar dos fenômenos, segundo o Merleau-Ponty? Que eles são construções da percepção. E essa percepção, ela é subjetiva. Ah, então não existe um mundo objetivo? Existe. Porém, a linguagem, ela faz com que esse mundo ele saia da sua objetividade e entre para um campo de intersubjetividade. Tem que fazer isso. A linguagem ela tem que criar outros mundos de possibilidade. E é para isso que nós usamos a linguagem. Então ele vai entender que a linguagem aqui, ela determina um construto desses fenômenos. Os fenômenos que nós compreendemos dependem de como nós entendemos a linguagem. Beleza, galera? Então eu espero que eu tenha ajudado. Surgindo alguma dúvida aí,
vocês podem mandar mensagem entre hoje e sábado que vocês vão fazer vocês vão fazer o simulado, tá? Então, se surgiu alguma questão alguma questão que vocês viram na apostila de vocês que vocês não conseguem responder sobre esse tema específico, tá? Eu não peguei essas questões aqui porque eu não sei necessariamente como é que vai ser o modelo do simulado. Então, eu fiquei sabendo essa semana. Então, se vocês pegarem alguma questão, olha, professor, estou fazendo essa questão aqui, estou com alguma dúvida, me manda um e-mail lá e eu vou responder vocês. Acho que já passei para vocês o meu e-mail, mas eu passo a Jefferson, com 2 Fs, .hdh@gmail. Pode me mandar lá que eu respondo vocês. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço, pessoal. Até mais.